tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, com poder nas mãos, mas do mal escravos. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Olá, Igreja da Vila, tudo bem com vocês? Mais uma semana nós estamos aqui juntos para podermos oferecer o nosso culto de adoração, o nosso culto de louvor
ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Esse momento é muito importante para a nossa igreja, esse momento é único para nossas famílias, e esse momento é o momento que Deus preparou para que de uma forma mágica, mística, uma forma sobrenatural, Ele estivesse aqui entre nós para que nós pudéssemos cultuar o seu nome. O culto sempre foi algo muito importante na vida da igreja. O culto sempre foi algo especial. É por isso que os salmos cantam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque esse momento aqui é um momento único na nossa semana, é um momento único que nós dedicamos exclusivamente a Deus. Nós temos estado aqui conversando sobre como nós vivemos diante de momentos tão caóticos e difíceis como esse que nós temos passado, temos enfrentado. E eu nunca me esqueço da palavra de Deus ardendo no nosso coração quando ouvimos a voz do nosso Jesus e através do apóstolo Paulo, algo que ele disse para nós e que não deve de maneira nenhuma sair da nossa mente, da nossa memória e do nosso coração. Eu queria ler esse texto com vocês para relembrar o quanto o apóstolo Paulo foi cirúrgico, inspirado por Jesus e pelo Espírito Santo para nos dizer sobre isso. E ele fala lá no capítulo 8 de Romanos assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, Igreja da Vila, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós estamos aqui num propósito lindo. É darmos as mãos e juntos cultuarmos esse Deus que nos amou tanto. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar, vamos cantar, vamos colocar o nosso coração diante dele e agradecer tudo isso que ele tem feito na nossa vida e na nossa história. Senhor, esse culto aqui é teu, Pai. E nós entregamos para o Senhor. Que o Senhor sente-se no lugar de destaque na nossa comunidade. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas. E que independente de qualquer circunstância ou qualquer problema que estejamos passando ou enfrentando, mesmo que o nosso contexto seja caótico, Pai, que os nossos corações agora possam se voltar somente para o Senhor, adorando o seu nome e entregando a Ti tudo que o Senhor merece. Nós nos rendemos aos teus pés como igreja, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E pedimos que a tua presença nos envolva onde nós estamos agora. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Romanos 8, 38 e 39.
Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus
viver pensando no amanhã. Quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer, posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, se onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que eu tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, como é bom a gente poder estar aqui nesse momento com um objetivo só. É desfrutar da presença de Jesus como igreja juntos e deixar que Ele fale ao nosso coração. E quando Ele fala, o nosso coração arde, o nosso coração esquenta, aquece. Nós podemos ser transformados, nós podemos ser mudados, nós podemos ser tocados pela presença dEle. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é poderosa, ela é capaz de penetrar naqueles lugares que nós nem imaginamos, na nossa alma, no nosso coração. E ela é capaz de transformar a nossa existência, transformar a nossa história. Então, abra o seu coração e deixe Jesus falar com você nesse momento. Vamos fazer isso? Nós temos conversado aqui nas últimas semanas sobre essa série de mensagens chamada Sobreviver no meio de tanta dor e sofrimento. Como nós vivemos no meio de um contexto tão difícil que é o contexto que nós temos enfrentado hoje nas nossas vidas. Nosso país, nossa família, tanta gente sofrendo, chorando, perdendo. Como a Bíblia nos orienta a passar por esse deserto, a passar por esse lugar. Nós caminhamos por várias histórias na Bíblia de vários personagens que passaram por situações parecidas ou não com a nossa, mas que por olhar a sua história e ver a palavra de Deus nos ensinando como nós podemos agir em situações tão difíceis como essa. Na semana passada,
nós começamos a conversar um pouquinho sobre a história de Noemi, uma mulher que foi vítima de uma escolha errada de seu marido, que a levou para a terra dos Moabitas. E ali ela perde tudo que ela tem. Ela perde o seu marido, os seus 2 filhos, e o coração de Noemi, que era conhecido como uma pessoa doce, uma pessoa alegre, agora se vê amargo. Se vê amargurado pelas tragédias da vida, pelas escolhas erradas, se vê amargurado por estar longe de Deus, do povo de Deus e da Deus, da terra prometida que Deus tinha dado para o seu povo. E nós vemos aquela mulher ter até mesmo a sua visão espiritual embaçada por causa de quão amarga ela estava. Mas Deus sempre age para redimir o seu povo. E nós vimos na semana passada que Deus proveu. Deus levantou uma pessoa para caminhar em fidelidade, em lealdade com Noemi. Ruth estava ali. Embora Noemi não percebeu o que Deus estava fazendo, Ruth estava ali se entregando em lealdade e fidelidade para cuidar de sua sogra. Ela se converte, ela se torna uma pessoa rendida aos pés do Senhor. E agora, um novo rumo vai ser tomado na sua história. Eu queria, essa semana, trazer o seu coração para o desfecho de tudo isso e mostrar a realidade do que Deus faz quando uma pessoa é capaz de se devotar a Ele e confiar naquilo que Ele está fazendo nas nossas histórias. Deus sempre tem redenção para aquele que volta o seu coração para Ele. Eu queria ler o capítulo 2 da história de Ruth. E é uma história que mexe tanto comigo, porque é uma história que tem muitos princípios, muitos valores para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Então, valorize essa história, pense, reflita profundamente nela. Ruth capítulo 2, a história de Ruth continua assim. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." "Vá, minha filha", respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os seus ceifeiros. "O Senhor esteja com vocês." Eles responderam: "O Senhor te abençoe." Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "A quem pertence aquela moça?" O capataz respondeu: "É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que eu deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo." Disse então Boaz a Ruth: "Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem." Ela inclinou-se prostrada, rosto em terra, e exclamou: "Por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio." E disse ela: "Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas." Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá, pega um pedaço de pão, molhe-o no vinagre." E quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: "Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário,
Quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quanto ela lhe ofereceu e o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra que tinha trabalhado, com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Essa história no capítulo 2, ela me chama a atenção para uma palavra que aparece ali no comecinho do capítulo 2. Quando Ruth fala para sua sogra: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Eu vou sair por aí, entrar em um campo, e aquele que deixar, eu vou recolher as espigas que estiverem caídas no chão, e assim a gente consegue comer. Tudo bem? Noemi autorizou. E curioso que essa história usa uma palavra que mexe com o meu coração, porque fala assim, ó, casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. E Boaz era do clã de Elimeleque. Casualmente. Parece que não só na história de Ruth, ou não só o narrador dessa história, ou a aparência que isso trouxe, mas muitos de nós, às vezes olham as circunstâncias que nós vivemos e nós falamos isso: olha, por um acaso eu virei aquela esquina e o acidente aconteceu 2 metros para frente. Por um acaso eu tive que voltar para o meu apartamento para buscar algo que eu esqueci. E foi no exato momento que aconteceu uma tragédia lá no escritório. Por um acaso. Você já viu gente falar essa expressão? Olha que coincidência. O acaso, o destino. Olha que sorte que eu tive. Hoje eu estou com sorte. Parece que o mundo precisa se apegar a alguma coisa, porque o ser humano ele não se conforma de que tudo aconteça na nossa vida aleatoriamente. Parece que nós precisamos dar uma responsabilidade a tudo que acontece, mesmo que se essa responsabilidade seja dada ao destino, ao acaso, à sorte. É esse misticismo na crença, talvez até do nada. Parece que o universo conspira ao nosso favor. Você já ouviu pessoas usarem essas expressões e talvez no seu dia a dia você poder ouvir casualmente: Ruth entrou na plantação que pertencia a Boaz. Curiosamente, por uma coincidência, Ruth entrou exatamente naquela plantação. Eu gosto muito de música. E uma música que eu sempre ouvi, sempre achei, nossa, que música linda, que letra linda, é a música Epitáfio. Você já deve conhecer essa música, é uma música antiga, e essa música tem uma letra maravilhosa. Ela fala assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e as tristezas que vier. E o refrão dessa música canta assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Essa música tem uma letra maravilhosa, mas quando ela chega no refrão, parece que o meu estômago embrulha. Essa frase ela é muito forte: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. As coisas na nossa vida acontecem por acaso? São coincidências ou são providências? Essa é uma questão muito pertinente, muito forte, que eu e você devemos pensar na nossa história. Será que tudo o que acontece na nossa vida acontece por um acaso, casualmente, como está escrito na história de Ruth?
Geralmente a gente tem dificuldade de lidar com esses dois aspectos da realidade que a Bíblia ensina claramente: a responsabilidade humana e a soberania de Deus. São inúmeras as discussões filosóficas nas redes sociais, livros, artigos, rodinhas da igreja, perguntando assim: nós somos livres e responsáveis ou Deus controla todas as coisas? Porque dá uma impressão que é uma coisa ou outra. É lógico que essa discussão pode ser muito frutífera. E se a gente balizar essa discussão biblicamente, ela rende, vai longe. No entanto, muitas vezes ela fica somente em abstrações, ela não reflete a profundidade do que a Bíblia tantas vezes tenta lidar com o assunto. Gente, o capítulo 2 da história do livro de Ruth, ele nos ajuda a tirar o debate da teoria e ver essa questão na ação, no tempo e no espaço. A história do capítulo 2 é relativamente simples. Ruth e Noemi estão em Belém, precisam comer. Elas são viúvas, a Ruth é estrangeira. Ruth vai gastar um dia trabalhando. Ruth fala: eu vou colher espigas, é isso que eu posso fazer, eu vou arrumar comida pra gente. Nada do que todos nós já não tenham feito, algum dia na vida. Esse dia de trabalho se passa no campo de um homem bondoso, que chama Boaz. E ele fica impressionado com Ruth. Ele cuida dela, ele favorece ela. Parece que Boaz olha e brilha os olhos para Ruth. Ruth volta feliz, abastecida de comida para casa. Noemi fica impressionada, fica empolgada. Pronto! Essa é a história do capítulo 2. Parece um dia como outro qualquer na vida de Ruth, de Noemi, de Boaz e de todos aqueles empregados ali do campo. Mas os detalhes dessa história, eles nos ensinam que tem muita coisa acontecendo ali. E eles nos ajudam a pensar sobre como Deus espera que nós andemos e sobre como Ele cuida dos pormenores da nossa vida, de cada detalhe da nossa história. Muitas vezes nós nos vemos ligados nesses dilemas da vida. Eu devo esperar ou eu devo agir? Pronto, eu fiquei desempregado. O que eu tenho que fazer? Orar, orar, orar e pedir: Deus, me manda um trabalho, me manda um trabalho, me manda um trabalho, e Deus vai mandar um trabalho? Ou eu devo fazer meu currículo, trazer alguma especialização diferente para a minha vida, distribuir meus currículos, correr atrás das vagas disponíveis? O que eu devo fazer? A Bíblia ensina tanto a responsabilidade do homem quanto a soberania de Deus em todas as coisas. Embora isso seja muito claro nas Escrituras, parece que na nossa prática, parece que nós traímos a nossa inconsistência. O capítulo nos mostra uma maneira bela que o Senhor está no controle de todas as necessidades. E Ele utiliza, inclusive, o nosso trabalho para a nossa provisão. Uma das grandes lições que eu tenho aprendido aos pouquinhos no decorrer da minha vida é que Deus espera de nós ação, enquanto Ele derrama a sua provisão. Presta atenção nessa frase. Deus espera de nós ação enquanto Ele derrama a sua provisão. Não é uma questão de esperar ou agir. É uma questão de entender que as duas coisas andam juntas. Gente, nós precisamos aprender com a história de Ruth que nós nunca devemos desprezar o dia dos pequenos começos. O texto começa mostrando Ruth indo trabalhar. A vida segue. Sim, a situação era difícil, o coração estava amargo, o coração estava perturbado com tanta dor e tanto sofrimento. Mas espera aí, a comida não vai aparecer sozinha na mesa. Elas estão na terra prometida, mas a despensa está vazia. E Deus espera que nós lutemos pelo pão nosso de cada dia. Ele vai mandar o pão a partir do momento que nós lutemos por ele. Esse trabalho de apanhar espigas era muito difícil. Funcionava assim: na colheita havia uma divisão de trabalho. Os homens em geral faziam o trabalho mais duro, mais pesado. Eles agachavam e cortavam os feixes ali. E as mulheres seguiam atrás, também trabalhando, mas elas juntavam o que foi cortado, amarravam aquilo e colocavam ali para ser carregado. Nisso, um pouco daquele produto ficava pelo meio do caminho, caía, sobrava no chão. E desse algo que sobrava, os necessitados, as viúvas, os estrangeiros, qualquer um que precisasse podia parar ali e apanhar para sua própria provisão, levar para casa.
Essa era exatamente a posição de Ruth e Noemi. Ruth está lutando pelo seu sustento e também pela sua sogra. E ela vai para o campo colher esse resto que sobra no chão. Mas ela decide trabalhar naquele campo. Ela se junta àquelas servas para poder atar os feixes, amarrá-los e catar o que sobra. A atitude de Ruth já deve nos ensinar muito sobre essa humildade, a dignidade que existe em qualquer emprego honesto. A postura de Ruth revela algo precioso sobre quem ela é. Ruth não está triste porque tem que fazer isso. Nossa, ela se rebaixou, agora ela cata migalha do chão para comer. Ela está contente. Sabe por que ela está contente? Porque ela encontrou um lugar que lhe desse condição para prover alimento não só para ela, mas para Noemi. Esse contentamento é bom e agrada os olhos de Deus. É a tranquilidade de confiar a sua vida a Deus, ao invés de se entregar no vitimismo do coração, que acha que Deus e o mundo lhe devem tudo e que é inaceitável a posição que ela foi colocada agora. Ruth permanece firme. Ela permanece fiel no pouco que o Senhor coloca nas mãos dela para fazer. Ela trabalha o dia todo. Ela segue trabalhando depois de achar alguém que a favorece ela, que deixa ela ali no seu campo. Ela segue trabalhando e confiando no Senhor. Ruth não está parada, sentada no canto da cidade, dizendo, ó céu, e agora? O que será de mim? Eu vou morrer de fome, ninguém vai nos acudir. Não! Ela segue agindo. Ela está atenta ao que Deus está fazendo. Meus amigos, nós precisamos aprender com isso. Nós agimos enquanto Deus levanta a provisão para nossas vidas. Deus nos nutriu, todos nós, de habilidades especiais e Ele nos colocou intencionalmente em locais que foram escolhidos a dedo por Ele para que a gente pudesse exercê-las. Eu não sei onde você trabalha, mas uma coisa eu tenho certeza, foi Deus que te colocou aí. Ele nos capacita, nos abençoa no trabalho, Ele abençoa o fruto do nosso trabalho. E pensar nisso nos leva a perceber o quanto Deus microgerencia a nossa vida, todos os detalhes. A Bíblia ensina sim a responsabilidade humana, mas ela também ensina sobre a mão soberana de Deus guiando a história em tudo o que acontece. Ele nos chama para o trabalho, mas é Ele quem dá as condições, o fruto, a força para agir. É vital para o nosso trabalho, para a nossa vida. Entendemos que temos responsabilidade sim, nós precisamos agir, mas que nunca saímos debaixo da soberania amorosa de Deus. O que a gente pode aprender com tudo isso é que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam juntas ao mesmo tempo. Enquanto nós agimos, enquanto nós fazemos, enquanto nós saímos, enquanto nós trabalhamos, Deus está programando, planejando, arquitetando e fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A soberania de Deus se mostra tanto preparando como guiando a situação. Pensa bem, enquanto Ruth está suando, pensando, dobrando os joelhos, enrijecendo as costas, pegando aqueles feixes pesados para serem amarrados, há coisas que estão acontecendo ali que ela nem imagina. Para começar, ela está tranquila, trabalhando, não sabe nem onde ela está. Meramente um campo que ela encontrou, casualmente ela entrou ali. Mas não é um campo qualquer, é o campo de Boaz. O ponto é que quem dirigiu Ruth, quem levou Ruth para aquele lugar, foi o próprio Senhor. O Senhor a dirigiu até aquele campo. Ela nunca imaginara ser de um possível parente resgatador. Mas providencialmente Ruth vai trabalhar justamente no campo de um homem que entende que tudo que ele tem vem das mãos de Deus, um homem generoso, misericordioso e que olha para Ruth com os olhos brilhando. Sabe o que isso me ensina, gente? E nós precisamos aprender isso. Deus planeja cada passo que nós damos. Ele microgerencia a nossa vida, sem cercear a nossa liberdade. Ele microgerencia a nossa vida, sem tolir a nossa ação, a nossa responsabilidade humana. Em nossos caminhos, nós devemos lembrar que foi o Senhor que preparou todas as condições para ter o que nós temos, para ser quem nós somos.
Nós não precisamos escolher entre confiar na soberania ou agir diante da nossa responsabilidade. Nosso emprego, nossos estudos, nossas oportunidades, nossos contatos, nossa inteligência, nossos dons, capacidade, tudo isso vem da mão do Senhor. Nós precisamos reconhecer isso. Tem um negócio na cultura americana, não sei se você já ouviu falar disso, chama self-made man. É aquela pessoa que fez sozinha, sabe, dá muito best-seller isso, que começou de baixo, cresceu, lutou, agarrou todas as suas oportunidades, e ela se desenvolveu, e hoje ela é uma pessoa que sai nas capas das revistas, mas ela começou do nada, e parece que isso traz pro ser humano da modernidade ou da pós-modernidade essa ideia, eu vou chegar no topo, eu vou sair do nada, eu vou fazer tudo sozinho. Gente, sonhar é saudável, é legítimo. Mas não existe esse negócio de fato, eu estou fazendo tudo sozinho, eu vou chegar lá pelo esforço das minhas mãos. O Senhor que dá entendimento, oportunidade, força, saúde, inteligência, abre portas, fecha a porta, é Ele. Deus soberanamente cuida de todos nós. E não acreditar nisso, preste atenção, não acreditar nisso é limitar muito quem Deus é e o que Ele está fazendo na história. Tem uma linha da teologia que acredita que Deus simplesmente criou todas as coisas, deu corda no mundo, e agora o mundo está por si só. Tudo o que está acontecendo é de acordo com o que o ser humano faz, com o que o mundo, as forças da natureza, as forças da física. Ele está de longe, espiando. Mas não é isso que a gente acredita. Nós acreditamos num Deus soberano, que veio habitar entre nós, que está entre nós e age intencionalmente fazendo todas as coisas cooperarem para o seu plano maior. Não é uma questão entre confiar na ação soberana de Deus ou agir e lutar pelos esforços das nossas mãos. Esperar ou fazer? O que fazer quando alguém está doente? Orar ou dar remédio? O que fazer quando precisa de comida? Trabalhar ou esperar que Deus traga comida até a gente? Gente, as duas coisas. Se trata de confiar enquanto agimos e lutamos. Esperar a bênção de Deus enquanto fazemos o que precisamos fazer e estiver à nossa altura. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Mas enquanto você estiver fazendo a sua parte, Ele sim vai agir na história para que tudo coopere para o seu bem, para o bem da sua família, para a sua alma e principalmente para o seu coração. O capítulo 2 de Ruth nos mostra isso de uma maneira vívida. Como a responsabilidade do homem e a providência de Deus se combinam numa teia que nos faz ver a providência dele agindo em tempo real. Nós não podemos entender todos os detalhes, podemos ficar confusos quanto às estações. Mas, gente, nós temos um Deus que cuida de tudo. Nós precisamos crer nisso. São inúmeras as passagens das Escrituras que nos ensinam essa bela realidade da soberania completa de Deus, aliada à nossa responsabilidade de agir conforme Ele nos ordena. Nas nossas próprias lutas, muitas vezes nós não vemos os bastidores do que Ele tem planejado. A gente tem falado tanto isso aqui, mas nós podemos saber que Deus segue agindo. Ele nunca parou de agir na sua história e na sua vida. Soberania divina e responsabilidade humana andam de mãos dadas. Nós estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, crise econômica, crise política, desemprego, perdas de parentes e pessoas queridas próximas. Nós estamos vendo os preços subirem, a inflação ir nas alturas. Nós estamos vendo a fome, a injustiça social. Nós estamos assolados por tudo que tem acontecido no nosso contexto. Nós não podemos sentar no nosso sofá, na nossa sala e dizer eu não vou fazer mais nada, Jesus vai voltar amanhã e que seja assim. Ou não tem jeito mesmo, vou ficar aqui de braços cruzados, vamos ver até onde essa história vai chegar. Nós temos que agir, lutar. Nós temos que fazer a nossa parte, seja para o nosso sustento, para a nossa provisão, para a nossa proteção, como para a nossa família, como para a sociedade, a cidade, o mundo, o que nós podemos fazer por tudo isso que está acontecendo. E enquanto nós fazemos, Deus está agindo na história. E uma forma tão linda que isso acontece é porque Deus escolhe agir na história através da minha e da sua vida.
Nós somos tão limitados, tão falhos, tão fracos, mas Ele, mesmo assim, escolhe que o seu plano aqui seja executado através de mim e de você. Então, Deus nunca deixa de ser soberano e Ele nunca deixa de agir. Mas Ele espera de mim e de você que nós também nunca deixamos de agir. Devemos ser diligentes, gente, com tudo que o Senhor nos dá para fazer. Deus te colocou nesse escritório, Deus te levou para esse hospital, Deus te colocou nessa sala de aula, ou Deus te deu um tempo de cuidar exclusivamente da sua família, eu não sei. Eu sei que Ele te dotou de habilidades específicas para que você esteja onde você estiver, fazendo o que você está fazendo, então haja. E ao invés de se vitimizar, agradeça. Faça como Ruth. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem colocado sobre a sua mesa, o sustento diário, a provisão de Deus. Mas, sem nos esquecer de que Deus preparou e segue como numa orquestra, Ele vai casando cada nota, que aos nossos olhos parece um acaso. Mas a teia da providência de Deus é maravilhosa e vai muito, mas muito mais longe do que nós podemos imaginar. Ela envolve até mesmo os campos em que supostamente por acaso nós entramos para trabalhar. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. O que sabemos é que Ele nos ama. Sua fidelidade e seu pacto conosco é infalível. E Ele nos chama a ser fiéis no que nos é dado a fazer nesse tempo que nós temos. Então, olhe para onde você está e o que Deus colocou em suas mãos, porque é exatamente isso que Ele quer que você faça enquanto Ele rege a história. O pastor Emílio Garofalo, que eu gosto muito de ler, ele conclui essa ideia no seu livro sobre Ruth dizendo assim: Deus nos chama para participar de sua obra. Mas é Ele quem faz tudo por nós de maneira maravilhosa e muitas vezes inesperadas. Vida cristã é vida de serviço, muitas vezes sofrido. Mas vida de quem sabe que tem um Senhor amoroso, cuidando e protegendo. Assim, dá para dormir mais tranquilo. Dá para levantar cedo, reforçar o café e ganhar o pão. Deus sabe o que nos espera. Foi Ele quem colocou o futuro lá. Então, para a gente começar essa história, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Deus vem com a sua provisão enquanto nós agimos. Mas Ele microgerencia cada detalhe da tua história. E além disso, Deus proveu o resgate para a nossa vida. Existia boas novas para a família de Ruth e Noemi. Piadinha de pastor essa, né? Boas novas para a família de Ruth e Noemi. Olha só o que fala o versículo 19 e 20. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Aquele homem é nosso parente. Ele é um de nossos resgatadores. Gente, a mensagem central desse capítulo, o capítulo 2, e que se desdobra na mensagem do livro de Ruth, é que a casualidade humana, ela sempre tem como pano de fundo a providência divina. Se é que nós podemos dizer sobre a casualidade humana, ela sempre tem, junto com ela, com pano de fundo sobre ela, a providência divina. Por trás dos aparentes encontros muito comuns do nosso dia a dia, os encontros ordinários que nós nem sabemos quem vai ficar na fila do banco na nossa frente, quem nós vamos encontrar, quem vai ser o motorista do Uber que eu vou tomar, quem leva o meu ônibus para onde eu vou ou não vou, quem vai abastecer o meu carro naquele posto de combustível, o garçom que vai me servir na lanchonete. A gente não sabe os encontros que nós vamos ter no dia a dia. Mas Deus sempre expressa o seu cuidado e a sua determinação providencial no meio de tudo isso que está acontecendo. Os passos de Ruth foram guiados pelo Senhor, a agenda de Deus sempre prevalece sobre os nossos planos. Eu gosto muito de Francis Schaeffer, que é um grande teólogo. E esse cara um dia disse o seguinte: a vida é composta de 2 andares.
No andar de baixo, nós pensamos que as coisas acontecem por casualidade, coincidência. Mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nossos destinos. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Olha que bonito isso. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Nós acreditamos que são coincidência. Tem crente que até brinca que é Jesuicidência. Mas elas sempre são obras da providência divina. Abraham Kuyper, que foi um cara sensacional na história da Holanda, ele tem uma frase muito forte sobre isso também, quando ele diz assim: não há uma polegada em toda a área da existência humana que Cristo, o soberano de tudo, não reivindique dizendo isso é meu. Quando Kuyper fala isso, ele está dizendo: Deus tem o controle de todas as coisas. As casualidades humanas não são coincidências, mera coincidências do acaso e do destino na nossa vida. As casualidades humanas são providências divinas na sua vida. Meu amigo, minha amiga, tem hora que nós acreditamos: nossa, que coincidência. Que tal olhar para isso e pôr no seu coração que de alguma forma essa coincidência é uma providência de Deus. A providência de Deus ali na nossa história, ela vai muito além, presta atenção, vai muito além da comida, do sustento, no caso de Ruth e Noemi. Deus estava provendo tudo o que elas precisavam. Deus estava provendo, Deus estava levantando a redenção da sua história, da sua vida. Nesse texto nós vemos a história de um dia, e o dia D na vida de Ruth, que transforma a tragédia do seu passado doloroso, mas abrindo largas avenidas para o futuro, não só dela como da sua sogra. Foi o dia que Ruth conheceu Boaz. Esse dia era memorável, inesquecível. Foi o dia que transformou toda a história daquela família. Até então, Ruth não tinha percebido que o encontro não era coincidência. Mas parte do propósito soberano de Deus, ela não tinha visto isso. No final do dia, ela conta para Noemi o que aconteceu. Só então, ela percebe o verdadeiro significado de tudo que estava acontecendo ali. O que para ela parecia uma mera coincidência, gente, foi parte do cuidado gracioso de Deus. Casualmente, ela entrou naquele campo? Não, Deus levou ela até aquele campo. Não foi a sorte que conduziu Ruth ao campo de Boaz, mas uma agenda traçada no céu. Quando eu era missionário na MPC, Mocidade para Cristo, o pastor Marcelo Gualberto sempre falava uma coisa, junto com o pastor Ricardo Costa, que sempre mexeu comigo, e às vezes eu esqueço disso, mas a gente tem que trazer a memória. Eles falavam assim, ano após ano: existe uma agenda oculta de Deus nas nossas vidas. Nós temos a nossa agenda. Nós planejamos, nós nos programamos, nós agendamos compromissos, nós temos a nossa agenda. Faça isso é legítimo, isso é bom, é saudável. Mas nunca se esqueça que existe uma agenda oculta de Deus nas nossas vidas, que às vezes bagunça toda a nossa agenda e fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Deus levantou uma amiga leal para Noemi, gente, nos dias amargos e tristes que ela estava enfrentando, mas os planos de Deus iam muito além disso. Ele estava levantando um novo lar, um novo casamento, um novo rumo para a história de Ruth. Deus lhe apresentou Boaz e a sua vida nunca mais seria a mesma depois desse encontro. Muitas vezes, na nossa história, a melhor demonstração do cuidado soberano do Senhor se dá por intermédio de pessoas chaves que Ele coloca na nossa vida. Seja um vizinho, seja um patrão, seja um chefe, mesmo que seja chato, seja um amigo, um colega de trabalho, seja um funcionário da empresa, eu não sei. Mas com certeza você tem alguém que está na sua vida e que interferiu em algum momento na tua história, que transformou toda a sua vida. Seja seu marido, seu filho, ou seja pessoa distante. Veja o que está acontecendo aqui com essa história. O resgate de Deus através das condições favoráveis que Ele está levantando para Ruth e Noemi através da pessoa de Boaz. Gente, Boaz é o retrato do amor gracioso de Deus. Pensa em Boaz.
Boaz é rico, ele tem condição para ser o resgatador. Ruth podia ter caído no campo de alguém que não tivesse dinheiro, que o campo fosse pequenininho, que o cara chegasse para ela e falasse, ó, já tenho muita gente trabalhando aqui, não dá para você ficar aqui. Não, mas Boaz responde às condições que precisavam para resgatar alguém. Ele tem condição financeira, não só condição financeira. Boaz era um homem de Deus. Boaz é descrito na nossa história como um abençoador. Ele não dicotomiza a vida entre secular e sagrado, meu emprego e minha religião. Ele não faz isso, para ele tudo é sagrado. Você percebe isso quando ele dirige a seus empregados, a devoção que ele trata isso. Quando ele chega lá, ele fala com os seus empregados, saudando ele, abençoando aquele povo. O relacionamento de Boaz com os homens revela o seu relacionamento com Deus. A maneira que ele trata os seus empregados dava prova que ele era um homem de Deus. Mas ele oferece muita coisa ali para Ruth. Primeiro, ele oferece graça. Boaz oferece a graça, o favor imerecido, que não depende do nosso direito de tê-lo ou não, que a gente não pode obter por nosso esforço. Gente, como mulher viúva, pobre, estrangeira, Ruth não podia reivindicar nada para aquele homem. Mas ele oferece muito mais para ela. Boaz oferece provisão. Ele não somente permite que Ruth recolha no seu campo, mas oferece para que ela mesmo trabalhe entre os seus servos ali e dá a ela muito mais. Dá água, a companhia das suas servas, proteção. Boaz fala para ela assim, olha, não se afaste das minhas servas. Eu já disse para os meus empregados para ninguém tocar em você. Gente, uma mulher bonita, num campo, diante de um cenário caótico como o tempo de juízes, onde cada um fazia o que quisesse. Pensa se aquela mulher não tinha chance de ser molestada sexualmente, violentada sexualmente, destratada diante daquele cenário, longe da cidade. Mas Boaz disse nela, não, vocês não tocam na Ruth. Ele oferece consolo. Quando ele diz para Ruth as coisas que ele ouviam falar sobre ela, ele trata ela com carinho, ele trata ela com amor. Ele dá conforto, ele fala ao seu coração. Tanto é que ela reconhece isso como eu me sinto consolada pelo Senhor. Boaz oferece comunhão, gente. Boaz chama Ruth para sentar na mesa com ele, para comer pão com ele, molhar o pão dela no bocado de vinho dele. Assentar-se à mesa, comer pão, nós já falamos sobre isso aqui, é a expressão de uma amizade íntima, de uma comunhão profunda. Boaz, ele transcende os seus atos de bondade. Ele dá a ordem para os seus trabalhadores deixar cair coisas a mais no chão e deixar ela pegar para levar para casa. Ele foi além do que a lei exigia. Boaz foi um homem que excedeu na sua generosidade. E, gente, tudo isso estava sendo levantado por Deus na história dela. De alguma forma, Ruth atrai a atenção dele. O que chamou a atenção de Boaz, contudo, foi justamente a linda história de fé, o coração de Ruth. Como ela deixou o caminho de Moabe, veio com Noemi servir ao Deus de Israel. Gente, grava isso no coração. Pessoas piedosas se impressionam com piedade. Eu tenho muita preocupação com o que tem chamado a atenção dos nossos jovens quando eles escolhem alguém para namorar e se casar. Porque nós escolhemos alguém que nos atraia, mas será que é o físico que nos atrai? É o corpo bonito? É o dinheiro que essa pessoa tem, o status, a carreira? Ou será que o que nos atrai em alguém é a piedade, o coração dela para com o Senhor? Boaz respondeu para Ruth quando ela perguntou isso, e ele diz, eles me contaram tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você nem conhece, que o Senhor lhe retribua o que você tem feito e que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz sabia que Ruth estava se escondendo debaixo das asas de Deus. Ruth confiava no amor e na fidelidade do Deus que ela tinha entregado o seu coração. Ruth é uma mulher virtuosa, gente. Boaz se alegra porque vê que Ruth é uma mulher virtuosa. Boaz reconhece que Ruth é um tesouro. Ele afirma que ela é falada na cidade, mas espera aí, muito bem falada. É curioso perceber algo nesse momento acerca da personagem e da função do livro de Ruth na Bíblia. Algumas organizações da Bíblia hebraica antiga têm uma ordem diferente do livro
que nós estamos nas nossas mãos, nós estamos acostumados. Em alguma dessas organizações, o livro de Provérbios vem antes de Ruth. A sequência é Provérbios, Ruth. No final de Provérbios, nós temos o quê? Lá no capítulo 31 de Provérbios, nós temos aquele texto da mulher virtuosa. E esse texto provoca uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Pensa nessa pergunta à luz do que nós acabamos de ver Boaz dizendo. Provérbios termina com uma pergunta que é respondida com a história de Ruth. Nós achamos a mulher virtuosa. A mulher virtuosa celebrada no portão da cidade por quem ela é e pelo que ela faz. Depois você lê lá Provérbios 31. Pensa um pouquinho sobre como a imagem de Ruth foi colocada na história, respondendo essa pergunta de Provérbios 31. A mulher virtuosa, quem é Ruth? É o exemplo, o modelo. Olha só algumas características que Ruth tem, que devia nos ensinar muito ao ler a sua história. Ruth é uma mulher que tem iniciativa. Ruth demonstra a sua disposição de buscar sustento. Ela não ficou esperando de braços cruzados o milagre acontecer. Ela se moveu, se mexeu na direção do trabalho. Ruth tem garra. Ruth vai para cima. Ela se dispôs a trabalhar não somente por ela, mas por Noemi. Não apenas viver com Noemi, mas sustentar a sua sogra. Ruth é uma mulher que não tem medo de correr riscos. A gente vê isso claro no texto. Eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir, ela fala. Ruth é determinada. Ela é disposta a enfrentar os riscos, os desafios. Gente, no tempo dos juízes, nem todos eram bem-vindos para colher ou respigar. Ruth, porém, não ficou cogitando a possibilidade. Mas se eu entrar aqui, eu vou ser rejeitada. Se eu entrar ali, eu não vou encontrar. Se alguém fazer alguma coisa comigo. Se alguém... Não! Mesmo sendo pobre, estrangeira e viúva, Ruth vai, ela coloca-se a caminho do trabalho e vai. Ela enfrenta. Ruth é uma mulher humilde ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala que uma mulher é determinada, que uma pessoa é essa pessoa de garra, de coragem, a gente pensa que é uma pessoa prepotente, arrogante. Não. Ruth é uma mulher humilde. Embora esse trabalho de catar o que sobra no chão para comer fosse um direito concedido de modo especial para as viúvas daquela época, era na lei, está escrito em Levíticos isso. Ruth pede, ela não exige. Ela não reivindica direitos, ela suplica um favor. Ela é humilde. Quando ela se viu pobre, ela não sentiu vergonha de assumir o papel de uma mulher em situação difícil, que precisou rebuscar em campo alheio como uma pobre necessitada. Coitada de mim. Ruth descansa debaixo das asas do Senhor, ela espera da provisão que vem de Deus, mas ela não espera sentada, ela vai atrás daquilo que Deus está fazendo. Ruth é uma mulher que tem equilíbrio no seu trabalho. Ela trabalhou de manhã até à tarde, quando aqueles servos de Boaz contou para ele. Mas ela só parou um pouquinho para descansar. Ruth sabe o que é trabalhar e descansar e voltar com as mãos cheias de frutos para casa. Ruth é uma mulher que sabe expressar gratidão. Ela é humilde o bastante para se curvar diante de Boaz, não se vitimizar e reconhecer o tratamento generoso de graça que ele estava dando sobre ela. Ela sabe que o favor recebido é uma expressão de graça, não é de mérito. Ela tem consciência de que é estrangeira, pobre e viúva, e ela reconhece isso. Ruth vê em Boaz a providência de Deus para a sua vida. Boaz não é apenas um homem com meios, disposição para ajudar, é um homem apropriado para ir além da mera ajuda pontual. Ele era um parente resgatador, o que no hebraico nós chamamos de Goel. O resgatador, o Goel, é a figura muito interessante descrita lá em Levíticos. Isso faz toda a diferença compreender para a gente entender a história de Ruth. Se uma família entrasse em dívida ou por qualquer outra razão perdesse os seus bens, um parente podia agir como Goel, o resgatador. Sabe o que ele faria? Ele pagaria as dívidas da família, resgataria os seus campos, as suas posses, poderia inclusive resgatar parentes que houvessem sido vendidos como escravo. Essa é a lei que servia como lembrete de que tudo, no final das contas, pertence ao Senhor. Então podia ser resgatado. Não era qualquer homem que podia ser o resgatador. Precisa ser alguém relacionado com os familiares. Além disso, tinha que ser alguém que tinha condições financeiras e, principalmente, que tivesse o desejo de fazer o resgate, porque isso não era uma obrigação. A pessoa tinha que querer resgatar.
Agora pensa, Boaz era ainda solteiro. E ele olha para Ruth, brilha os olhos, ele se alegra em se casar com Ruth, mesmo sabendo que Ruth vinha de Moabe. O que eu acho tão bonito nessa história do Goel é que isso tudo é um anúncio do que Jesus estava fazendo na minha e na sua vida. Jesus age como um resgatador, como Goel na nossa história. Nós estávamos perdidos como viúvas errantes nos campos, nas circunstâncias na vida, no nosso pecado nós éramos escravos dos nossos erros, cegos, pensando que estávamos bem, mas na verdade estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Ele, na verdade, somente ele satisfaz todas as condições para ser o resgatador do seu povo, Jesus. Para começar, o Goel tinha que ser alguém que se identificasse com o seu resgatado. Para ser o nosso Goel, ele precisava ser um de nós. A dívida que nosso representante Adão lá no Éden adquiriu precisava ser redimida, paga para o outro representante que também fosse humano. Deus veio aqui, entrou na nossa história, o Filho se fez homem para que a dívida fosse satisfeita por um homem como nós. Jesus Cristo, Deus homem, ele é plenamente habilitado para resgatar a cada um de nós, o seu povo. Ele vive uma vida perfeita de obediência, fazendo tudo o que Adão e nós somos incapazes de fazer. Ao morrer na cruz, gente, Jesus leva o pecado do seu povo sobre ele mesmo e transfere a sua justiça aos seus. Somente ele se qualifica para isso, pois somente ele teve uma vida perfeita. Ele não morreu pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Além de capaz, Jesus também estava disposto a nos resgatar. Nós nos tornamos escravos do pecado, mas nós fomos resgatados pelo Goel, Jesus Cristo, quando nós confiamos na sua morte e ressurreição. Percebe que Boaz é uma sombra do grande Goel, Jesus Cristo? E é por isso que essa linda história, esse texto, esse livro de Ruth tinha que ser lido e relido por nós sempre. Nós poderíamos até parar por aqui e perceber quantas lições maravilhosas nós podemos extrair de tudo isso para a nossa vida. Mas eu queria destacar uma coisinha antes da gente terminar. A complexa teia da providência de Deus em nossa história, através das coincidências do nosso dia a dia, ela está em ação o tempo todo. O tapeceiro está em ação. Nós estamos vendo no máximo o avesso dessa obra linda que ele está fazendo. Olha que coisa mais linda o final da história do livro de Ruth. Lá no capítulo 4, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Percebe o que está acontecendo aqui? Uma bela história de amor que se passa em um dos piores períodos de Israel, o tempo dos juízes. E ela nos lembra de que no meio do caos, que advém de fomes, perigos, infidelidade, o Senhor está dirigindo a vida de indivíduos, projetando com amor pactual o caminho de cada um dos que são seus. Ninguém está fora dos seus planos, do seu cuidado pleno, da sua microgerência. O Senhor está provendo redenção, usando as dificuldades e facilidades da vida para lidar com a situação de cada um de nós, aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós somos uma composição única da parte do Senhor. Em Efésios, Paulo usa essa expressão: nós somos poema de Deus, escritos pela mão de Deus. A teia da providência divina, eu gosto dessa palavra, a teia da providência, porque ela é complexa. Deus já trabalhava na vida de Noemi muito antes dela perceber, gente. Nós vimos isso na semana passada e nós vimos isso agora. Não é apenas quando nós damos permissão para Deus que Ele trabalha na nossa vida, não. Ele já vem mexendo, moldando os seus caminhos desde o primeiro dia. Deus microgerencia o universo. Ele não é um Deus distante que cuida apenas das coisas grandes, não.
Mas como que essa história termina? Eu queria chamar a sua atenção para isso. Ruth é resgatada no casamento por Boaz. E ela entra na história da redenção do mundo, se tornando uma antepassada do próprio rei Davi. Vocês prestaram atenção nisso? Deus utilizou a fome de Belém, o pecado de Elimeleque, a morte de Malom, para atrair Ruth, para casar-se com Boaz e ser parte da linhagem de Davi. É assustador, gente, pensar quantos detalhes poderiam dar errado, poderiam ter ocorrido de forma diferente. Veja o cuidado enorme da ação providencial de Deus, um Deus que está escrevendo com luz e sombras a história do mundo. Sem a fome, não haveria imigração de Boaz, na imigração de Elimeleque para Moabe. Sem imigração, não haveria Ruth sendo atraído para Deus. Sem Ruth, não haveria casamento com Boaz. E sem esse casamento, não haveria Obed. E não haveria Davi. Pensa, e assim vai até a genealogia de Jesus. Ele ainda está agindo. Parece, do nosso ponto de vista, presta atenção, que a vida é cheia de pontas soltas. Parece que está tudo solto, que muita coisa não faz sentido. Mas há eventos, gente, que Deus está operando em nós, que talvez só mostrem resultados daqui a algumas gerações. Tem coisas que estão acontecendo com você hoje, que talvez só vão ter resultados, frutos daqui a algumas gerações. Há frutos na nossa história que só aparecem depois de décadas. Você não entende o porquê está acontecendo isso agora. Você não entende o porquê disso na sua vida ou daquilo na sua vida. Mas se Deus está arquitetando tudo isso, talvez daqui umas 3, 4 gerações futuras, algo já estava sendo planejado por Deus através de você. Muitas coisas se passam na nossa vida que vão além da nossa capacidade de compreensão. Era isso que eu queria que a gente guardasse dessa série de mensagens. Por vezes nós podemos ver alguns caminhos e resultados, mas querer entender toda essa trama, essa teia de complexa do que Deus está fazendo na história é impossível. Deus é capaz de ver todas as coisas, gente. Eu tenho falado tanto isso. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele não é limitado pelo tempo. Ele determina cada coisa que se passa. A Bíblia fala que todos os nossos dias estão escritos e determinados por Deus. Deus sabe ao mesmo tempo todos os fatos e a relação completa e complexa entre todos esses. Deus junta e une fatos. Nós não precisamos saber os detalhes dessas ações operacionais da providência de Deus. Nós nunca vamos saber os detalhes disso. Nós precisamos lembrar que todas elas fazem parte desse tapete lindo que Ele está tecendo. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus não nos revela tudo, na minha opinião pessoal, para que a gente exerça a nossa fé de confiar nele. Confiar nele. Confiar no que Ele está fazendo. Vamos fazer um exercício rápido só para você entender o que eu estou dizendo. Pense aí, põe a sua cabeça para funcionar. Pensa no nome dos seus pais. É fácil, né? Como que chama seu pai e sua mãe? Independente se eles estão aqui, se eles não estão mais, pensa aí. Agora pensa no nome dos seus avós. Agora são 4 pessoas. Vamos lá, você consegue. Avô, 4 pessoas. Avô materna, avó materna, avô paterna, avó paterna. Conseguiu? 4 pessoas. Você pode ter um conhecido, mas são só 4 pessoas. Vamos complicar um pouquinho? Você sabe o nome dos seus 8 bisavós? E dos pais deles? Agora nós estamos falando de 16 pessoas. E dos pais desses 16? Você conhece alguém? Já são 32 nomes a mais. E se formos subindo na árvore genealógica? Esse número cresce rápido e assustadoramente. Depois de 32 são 64, depois são 128, depois são 256, todos esses antepassados da tua história. E assim nós vamos progredindo, geometricamente numa nuvem de pessoas que fazem parte da sua história. Nós não sabemos o que aconteceu na vida deles, os detalhes do que eles enfrentaram, passaram. Nós estamos falando, gente, de milhares de pessoas que são de alguma forma seus antecedentes. Agora perceba uma coisa, perceba algo importante sobre eles. Mesmo com todas as guerras que já aconteceram na história do mundo, com todas as fomes, com tanta peste, com todos os acidentes e desastres, nenhuma dessas pessoas morreu na sua infância. Pensou nisso? Você é prova disso.
Se qualquer um desses tivesse morrido na infância, você não estava aqui, você não existia. Sabe por quê? Esse exercício é para a gente pensar uma coisa. Deus vem planejando a sua história por gerações. A sua história está sendo arquitetada, planejada por Deus há muitas gerações atrás. Cada detalhe do que foi acontecendo com as pessoas foi planejado por Deus. Isso significa que você é parte de um plano que é muito maior do que você imagina. Deus está planejando coisas que vão além dos nossos olhos e muitas coisas podem estar por vir nas futuras gerações que você vai ser o progenitor. O livro de Ruth, gente, Deus mostra um pouco de como a sua providência opera. Ele nos chama a fazer como Ruth, a descansar debaixo das asas da providência de Deus. Podemos ver claramente Deus em ação, orquestrando a vida de Ruth, Noemi, Boaz, Obed e assim por diante. Não é assim com as nossas vidas, nós não vemos o todo, como nós lemos um livro e sabemos toda a história. Nós já falamos isso também. Na maioria das vezes nós não entendemos os detalhes, às vezes nem os contornos gerais do que ele está fazendo. Quantas vezes nós questionamos e falamos, o que será que está acontecendo? Por quê? Por que eu? Por que agora? Mas vislumbres como os dessa história podem nos ajudar a lembrar de Deus em dias ruins, maus, tristes, pesados, amargos, como nós temos vivido. Olhar para a história de Ruth é, quem sabe, se render um pouquinho a confiar nesse Deus que microgerencia cada passo que nós damos e que na sua provisão está cuidando de nós, está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Ele controla cada encontro que nós temos na nossa vida, ele nos coloca onde nós estamos para trabalharmos, produzirmos e encontrar pessoas, porque tem um plano muito maior por trás disso. Esse livro de Ruth é acerca de quem, afinal? Noemi, Boaz, Elimeleque, Ruth. É sobre cada um deles, em certa medida. É para que a gente perceba que a nossa história não é feita somente de nós. Nós não somos protagonistas da nossa história. Nós somos coadjuvantes de uma grande história que está acontecendo no mundo. Ele é acerca de todos nós, acerca de quem somos e do que nós precisamos. Mas, meu irmão, minha irmã, acima de tudo, o livro de Ruth é sobre Jesus. A Bíblia inteira é sobre Jesus Cristo. Não apenas sobre como Deus trouxe pão para a casa do pão, mas como da casa do pão ele trouxe o pão da vida que alimenta e fortalece o seu povo. Aquele que, como Boaz, é capaz de nos resgatar com o custo infinito da sua vida perfeita, da sua obediência, da sua morte de cruz. A mensagem do livro de Ruth, gente, é que o Senhor está orquestrando todas as coisas rumo à consumação do seu plano eterno de redimir um povo para si por meio de um Redentor, um Goel, Jesus Cristo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo, mesmo que você nasceu na igreja, mesmo que você está acostumado com essa linguagem, mesmo que você já escutou essa história muitas vezes, ainda dá tempo de se juntar efetivamente a esse povo que ele está levantando. Quem sabe hoje é o dia para você, o dia D, como foi aquele dia que Boaz e Ruth foram apresentados por Deus. Quem sabe hoje é o dia da sua história ser transformada. Quando você parar um pouquinho aí e observar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu queria fechar com 4 reflexões sobre o que nós aprendemos sobre tudo isso. Para a gente refletir essa semana e praticar na nossa vida. Primeira delas, gente, nunca despreze os dias dos pequenos começos. Ruth, sim, se dispôs a um trabalho humilde, como uma mulher pobre e necessitada, mas nós vimos que aquele foi o primeiro degrau para uma gloriosa escalada. Sobre a fidelidade de Ruth, a natureza humana do nosso Redentor encontrou um antepassado. Ruth entra para a história da redenção. Deus espera de nós ação enquanto Ele derrama a sua provisão. Uma segunda coisa que eu queria que você pensasse durante essa semana é que as casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Nós não estamos sendo guiados pelo acaso. Nós não participamos de meras coincidências aleatórias.
Coincidências para nós são providências de Deus. Se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, com certeza nós poderíamos ver que tudo está acontecendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, elas visam o bem de todos para Deus. Debaixo desses vários movimentos e acontecimentos ordinários da nossa vida, gente, está a mão de Deus enquanto provê os seus propósitos, promove a sua agenda oculta. Um terceiro ponto que eu queria destacar como uma lição prática na nossa vida: o tapeceiro está em ação. Então, confie no que ele está fazendo. Confie. Através das coincidências do nosso dia a dia, ele levanta a providência para resgatar a tua vida, a tua família, a tua história. Confie nele como Ruth confiou. E por fim, a gente precisa descansar no fato de que Deus vem planejando a sua história por gerações. Lembra? Seus pais, seus avós, seus bisavós, e assim vai as 256 pessoas da sua história, ou mais. E isso significa que você é parte de um plano muito maior do que você imagina. E esse plano não acabou, a história não acabou, você está dentro dela e você faz parte dela. Nós podemos até não entender os detalhes, mas nós devemos lembrar dele nos dias que são ruins, amargos, e aprender a sobreviver no meio de tanta dor e sofrimento. Leia a história de Ruth. Medite nesse livro de 4 capítulos. Acredite que Deus, Ele está gerenciando a sua vida. E Ele está levantando um redentor, um resgatador. Ele levantou Jesus na sua história. Eu queria convidar você a gastar um tempinho orando, para que isso assente no teu coração. E quem sabe hoje é o dia que a tua história vai ser transformada de uma vez por todas, debaixo das asas da providência de Deus. Gasta um tempinho em oração aí. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo
Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu queria orar por você e com você nesse momento. Quanta coisa bonita a gente aprendeu nessa série de mensagens. Quanta coisa a gente tem para colocar em prática. Meu querido, minha querida, não deixa isso ficar só numa mensagem bonita que você ouviu no domingo. Essa é a palavra do Senhor. Deixa isso penetrar no seu coração. Deixa isso transformar a sua história. Deixa isso ser o princípio que dá base, solo, para que você construa o todo na tua vida. Deixa Deus trabalhar em você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por ouvir a tua palavra. Muito obrigado por ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Muito obrigado porque o Senhor deixou essa história chegar até as nossas mãos. Muito obrigado porque a gente pode simplesmente descansar nas verdades que essa história traz, porque elas são sua palavra. Pai, aplica isso no nosso coração. Senhor, convence o nosso coração do quanto nós andávamos perdidos e errantes, mas o Senhor resgatou-nos, ó Pai, dos nossos delitos, dos nossos pecados, das trevas e da morte que nós estávamos. Através de Jesus, o nosso resgatador, o nosso Goel, nós temos vida e vida em abundância, vida eterna ao lado do Senhor. Mas enquanto nós estivermos andando por aqui, enquanto nós não estivermos ainda, Senhor, com o Senhor na eternidade, Senhor, nos ensina a descansar debaixo das tuas asas e confiar de que o Senhor está do nosso lado, coordenando cada coisa que acontece na nossa história e na nossa vida. Por mais que pareça difícil entender e se entregar a essa realidade, a essa verdade, Pai, nos ensina que a soberania do Senhor e a nossa responsabilidade quanto ser humano andam juntas de mãos dadas e de uma forma milagrosa o Senhor coordena tudo o que acontece, inclusive as nossas decisões, para o bem do seu povo. Nos ajuda a descansar no Senhor. Nos ajuda a confiar no Senhor. E para isso nós pedimos a tua bênção. Igreja da Vila, Igreja de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo entre nós, em nós, esteja com você, com a sua família, durante toda essa semana e todos os nossos dias. Nós pedimos isso, crendo que Ele é o nosso Goel, o nosso resgatador, e por isso nós temos vida, vida cuidada pela providência de Deus. Amém. Que essa semana seja maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Não deixe de participar dos nossos pequenos grupos. Não deixe de ser abençoado, abençoada ali naquela reunião que nós fazemos toda semana, terça, quarta ou quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você quiser conversar um pouquinho sobre tudo isso que nós tratamos nessa série, se você quiser que a gente bata um papo, faça uma chamada de vídeo, eu estou à disposição. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida. Então me liga, me manda uma mensagem, nós podemos marcar um dia para a gente bater um papo. Eu quero orar com você, eu quero conversar com você. Eu estou à disposição da nossa igreja, a nossa igreja da Vila. Fiquem com Deus, que Deus proteja, guarde vocês e que todas as coincidências dessa semana sejam providências de Deus no seu coração.